Olá, internautas. Eu estou aqui com o José Pereira Filho, mais conhecido como Pereira, aí no movimento popular e especialmente no movimento negro. Ele é o meu entrevistado aqui dentro da nossa série de entrevistas negras e negros na política. Aí a gente falando aí das pré-candidaturas das negras e negros. O José Pereira Filho, o nosso Pereira, ele é presidente estadual da União de Negras e Negros pela Igualdade, ao Negro. E eu vou deixar que ele fale um pouco, porque ele tem um vasto currículo aí, sobretudo no movimento negro, no movimento comunitário. Vou deixar que ele fale um pouco sobre ele. Bom, como é que está, Pereira? Tudo bem com você? Tudo bem, João? Tudo ótimo. Maravilha. Fala um pouco aí sobre sua Começando a luta. vida política no movimento negro, comunitário. João, eu fui durante vários mandatos da FEMAB, né, Federação Mato Grossense de Associações de Moradores de Bairros, e também fui o reorganizador, vamos dizer assim, da UCAMB, né? Eu e vários outros companheiros da UCAMB, União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairros, que na época ficou por muitos anos, né, engavetada, e a gente reativou ela, e eu fui o seu primeiro vice-presidente. Também fui por vários mandatos também do Conselho Deliberativo da CONAN, que é a Confederação Nacional de Associações de Moradores de Bairros. E aí depois me enveredei para o movimento negro, né, do Estado. Comecei lá atrás, junto com o seu Geraldo Costa, né, que foi o meu, vamos dizer assim, o que me abriu minha passagem para o movimento negro. E aí, desde aquele período, né, que você começou a discutir ao negro em Mato Grosso, que você estava aqui, a gente vem militando, né, e hoje estou presidente da UNEGRO de Mato Grosso e também sou coordenador da UNEGRO Nacional para o Centro-Oeste. Maravilha. Ô, Pereira, vamos então começar pelo nosso tema principal daqui das nossas entrevistas. Eu só pedir para você olhar para a câmera, porque nesse processo aqui a gente fica olhando um para a cara do outro, mas acaba cada um olhando para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde está. E aí fica melhor para o pessoal te ver. Bom, vamos para o nosso tema principal, que é a questão étnico-racial, né? O objetivo principal dessa série de entrevistas é justamente discutir as questões étnicos-raciais num momento que a gente está vivendo um grande retrocesso, né, das lutas, né, das políticas pela igualdade racial, do incentivo ao racismo, do genocídio da população negra, sobretudo sua juventude, episódios, né, de assassinatos sendo filmados no Brasil, Estados Unidos, o racismo estrutural aí, que vem de uma forma que não cessa, só tende a aumentar. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E dentro disso, né, que aí a gente vai falar mais do meio para o fim da nossa entrevista, eu queria abordar com você justamente a questão da participação do negro na política, que também, né, a questão central aqui das nossas séries. Então, a gente podia começar você falando aí dessa questão da situação que está hoje, né, no atual quadro político nacional e internacional, e aqui especificamente em Cuiabá, essa questão da luta pela igualdade racial, né? Você podia começar por aí, por favor. João, é uma discussão bastante, vamos dizer assim, árdua e longa, né, essa discussão da questão racial, porque eu volto e meia, eu me pergunto, né, conversando, às vezes até conversa informal mesmo com os companheiros e companheiras, quando a gente fala do avanço da humanidade, né, nós estamos no século XXI, e aí eu vejo que os casos acontecendo lá da Idade Média, né, lá
lá há mais de 2000 anos atrás, vamos dizer assim, porque eu vejo que nada mudou, né? Então, é muito complexo essa situação, muito complicado. Por quê? Porque nós temos aqueles que colonizaram, né, que tem sua ascendência aí na colonização, e eles continuam até hoje, né, nessa mentalidade retrógrada, né, da escravidão. E são esses justamente os racistas, né, os que implantam o racismo, o sexismo, o machismo, todo tipo de discriminação possível, junto às comunidades, em especial as comunidades negras, né, a população negra do Brasil e do Estado, e até mesmo fora desse contexto. É lamentável que a gente vê todo dia, que a gente assiste, que a gente vê. Você tocou num assunto preocupante, principalmente para a gente agora que somos avós, né, que somos, né, já tá vindo já temos nossos netos, e a gente saber que o negro jovem na rua ele não tem segurança nenhuma, né, porque ele pode ser assassinado, desaparecido a qualquer momento por uma simples suspeita. E isso é triste, porque a gente vê que é um genocídio. E aí, se você voltar lá um pouquinho lá atrás na Guerra do Paraguai, né, quando se tentaram fazer o embranquecimento do país, porque já havia parte dessa população negra liberta, mandando para a guerra, que era para fazer uma limpeza étnica, né? Aí a gente vem lá no governo de Getúlio Vargas, né, que ele editou um decreto também que fazia, você parando para analisar, fazia essa mesma questão da limpeza étnica, né, onde se tentou até proibir o casamento entre negros com negros, né? Que o casamento tinha que ser negros com brancos, justamente para que fizesse essas limpezas étnicas, coisa que isso iria mudar o quadro, né? Porque nós temos hoje vários casamentos de negros com negros e os filhos saem negros, né? E isso, nesse percurso, a gente vai vendo hoje que a situação é a mesma. Eu não vejo de outra forma esse genocídio da população negra, o genocídio da juventude, né? Para mim, é uma limpeza étnica. É como se fosse para embranquecer o país mesmo, né? E isso é muito triste, isso é lamentável, mas às vezes eu costumo dizer muitos também que a gente tem momentos que você acorda assim e fala, não, vou desistir, vou chutar o pau do barraca, sabe? Mas justamente é isso que essa comunidade escravocrata quer, né? É que as lideranças desistam ou são apagadas para que eles continuem esse processo de eliminação, de discriminação, né? E isso é muito lamentável para a nossa população, em especial para a nossa juventude. Essa luta é contínua, né? Ela não para, né? A gente conseguiu, ao longo desses anos todos, várias conquistas na questão étnico-racial, e hoje a gente vê tudo isso também desmoronando, né? Houve um retrocesso, o país está em retrocesso, não é que houve, o Brasil está em retrocesso, e a gente vai ter que começar praticamente, né? Muita coisa está começando do zero novamente. Isso é para que nos desanimamos, mas não, nós vamos erguer a cabeça e vamos continuar enquanto estivermos em cima dessa terra. Então, você mencionou aí vários aspectos do racismo estrutural, né? Antes de você, eu já conversei com mais três pré-candidatas, e a gente tratou muito dessa questão do racismo estrutural e a falta de compreensão, inclusive no movimento negro, né? Em geral, vários aspectos que
esse racismo estrutural traz, né? Que é aquela identificação já dentro do, do corpo negro como o ladrão, o bandido, né? A pessoa ruim, o pertencente a uma religião do demônio, né? Todos esses aspectos que estão aí dentro do racismo estrutural, sem falar do aspecto da exclusão, né? Exclusão na política, exclusão nos espaços de poder, de decisão, né? Eu só queria passar para você um pouco assim minha experiência, desculpando aí me alongar aqui na minha premissa, mas eu queria fazer um parênteses e passar um pouco a experiência, Pereira. Eu estava caminhando, fazendo a minha caminhada matinal. Eu faço sempre perto da minha casa, mas um dia desse eu resolvi ir lá naquele Parque das Aves, nunca tinha ido lá, falei, vou lá ver como é que é esse negócio. E fui lá caminhar e tinha uma rádio patrulha, né, fazendo uma volta lá. Então, passou por um monte de branco lá e ninguém parou. Né? Quando passou por mim, parou e não só parou, como desceram os 4 policiais com a mão na arma, assim, não em punho, mas segurando. Acho que até um hábito deles, né? Já bota a mão ali, um veio filmar e não sei o quê. Eu olhei aquela cena assim, eu pensei, poxa vida, né? Vou fazer aqui uma rebelião na frente desses caras. Mas aí na hora você fala assim, cara, vai ser pior, eles vão me bater, eles vão me prender, vão inventar uma história para me prender. E eu tratei os 4, que aliás, dos 4, 3 negros, né? Esse é um outro aspecto interessante nessa história. E tratei isso com eles com toda a delicadeza, educação, pois não, sim, senhor, não, senhor, aquela coisa toda. Aí o senhor vai ser notificado, porque o senhor resolveu fazer exercício aqui nesse equipamento que está proibido. Eu falei, eu tinha esquecido e tal, não sei o que e tal. Pode notificar, pode notificar aí. Cadê a notificação? Não, o senhor só está sendo advertido. Tá? Falei, então tá bom, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Agora, você imagina se eu tivesse feito alguma reação diante do que aconteceu. Só eu fui abordado entre todas as pessoas que estavam caminhando, inclusive usando equipamento que estava proibido, mas ninguém estava percebendo lembrando que estava proibido. Então, assim, tem coisa, estou me alongando muito, se desculpe, Pereira, mas tem coisa que só negro sente na pele. Só a gente sabe como a coisa se procede na nossa vida. Então, não adianta, né? Você tem gestores públicos que não negros, que não entendem o que significa isso e não estão interessados em manter as estruturas de promoção da igualdade racial e o combate a esse racismo estrutural. Então, diante disso, eu já queria passar para você a importância de você ter a presença de vereadores, né, de prefeitos e de juízes, enfim, de negros ocupando esses espaços de poder. João, eu só para reforçando aí a sua fala, infelizmente, né, a polícia nossa, isso a gente vem estudando há muitos anos, isso e a nossa polícia, infelizmente ainda é a polícia que era a guarda de Dom Pedro I, né, ou Dom Pedro II, agora me fugiu da memória. Mas é essa polícia que continua, a base dela continua a mesma até hoje, ela é guarda de uma elite. Então... Capitães do mato, né? Exatamente, elas são uma guarda que são pagas para servir a elite e não a população pobre. A população pobre, todos são suspeitos diante deles, principalmente o pobre negro. Né? Não sei se você viu há poucos dias atrás um grande jogo de imprensa, né? Em que um coronel de São Paulo, ele justamente numa fala com a polícia militar, ele falava isso. E isso vazou. Né? E essa polícia,
ela é ensinada até hoje a servir aos endinheirados, né? O poder. Quem não tem dinheiro é justamente os discriminados dentro desse processo. E voltando aí nessa questão da importância das candidaturas, né? Eu não posso deixar de citar isso, que quando eu entrei para o Negro, né? O primeiro congresso que eu participei da Negro foi o 4º congresso, em que o tema era negros e negras no espaço de poder. E isso me chamou a atenção, né? E lá eu pude ouvir, né, do nosso Abdias Nascimento, o grande Abdias Nascimento. Ele fez na sua fala, ele disse o seguinte: se não ocuparmos os espaços de poder, daqui 100 anos a gente vai estar com a mesma discussão, com o mesmo processo, com a mesma luta, porque os espaços de poder nos é negado e a gente não luta por eles. Então, acho que esse ano é um ano que eu vejo diferenciado, vários negras e negros lutando por esse espaço de poder, porque se a gente não tiver nesse espaço de poder, a gente não vamos conseguir proteger a nossa população, o nosso povo. E essa situação continuará, se perpetuará, né, ou piorará cada vez mais com o retrocesso que o Brasil está passando. E você sabe muito mais, né, mais do que eu, na sua experiência de jornalista, em que quando você perde um espaço, para você reconquistar ele é muito mais demorado do que você destruir ele. E nós estamos lutando neste momento para que a gente consiga acessar esse espaço, né, e começar novamente essa luta e fazer com que o nosso povo tenha direito à educação, à saúde, à segurança pública sem discriminação, né? Uma segurança pública que defenda realmente toda a população e não só um grupo de poder. Essa vai ser a sua bandeira. E a igualdade, né? Porque a partir do momento que você tenha um pé de igualdades, né, você tem esse racismo, praticamente ele é eliminado. Embora a gente sabe que é um processo muito difícil, porque o resquício ele sempre fica, né, dentro da cabeça de muita gente. Verdade. A gente percebe, né, Pereira, que depois de quase uma década e meia de avanço, a gente teve os governos populares progressistas, em que as políticas, não só de igualdade racial, mas voltadas para a questão da mulher, direitos humanos em geral, LGBT, que permitiu, né, o avanço civilizatório do país nessas áreas de garantia de direitos das pessoas marginalizadas, né? E a gente percebe que, assim, eles estão querendo fazer que a gente volte para a senzala, para a cozinha e para o armário, né? Então, assim, parece que há um esforço de nos empurrar de novo para a marginalidade, nos empurrar de novo para o medo, para o obscurantismo. Então, existe isso, acho que uma reação é importante. Agora, tem uma outra área que a gente não fala muito, mas é importante a gente falar dentro desse racismo estrutural, que é a questão das religiões de matriz africana. E eu sei que você é adepto da religião de matriz africana, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa carga de racismo que existe em relação às religiões de matriz africana. E a ameríndia, né? Porque a gente fala muito da matriz africana, mas também nós temos várias religiões de matriz ameríndia, né? E conectadas uma com a outra. Podia falar sobre isso, por favor. Você tocou no outro ponto crucial, né, nessa questão. E eu, aproveitando esse falando das religiões de ameríndias, a gente pode dizer também que nós temos a religião de matriz africana, se trabalha muito também com essa questão da questão indígena, vamos dizer assim, né?
Porque lá nós temos, né, vamos dizer aqui na Umbanda, por exemplo, tem os caboclos, né, que são de origem indígenas, né? E aí você, de acordo a religião, eles trabalham com determinado tipo, né, o jeito, né? Tem alguns, por exemplo, que eu não frequentei, nunca fui ainda, mas tem algumas que trabalham, inclusive, com índios vivos, vamos dizer assim. Mas esse é um outro complicador seríssimo que a gente vem sofrendo nesse retrocesso, né? E aí eu vejo muitos religiosos, né, de matriz africana, que aí entram, né, no conflito com o cristianismo e essa questão toda. E aí eu vejo um pouco diferenciado esse processo, porque não é o cristianismo, né, que é contrário às religiões de matriz africana. São os seus dirigentes, né, que usam, né, de uma fala mentirosa, né, e ao tempo todo usarem a religião de matriz africana como marketing. Eu costumo dizer que se acabar a religião de matriz africana, metade das religiões evangélicas se acabam, porque eles não sabem fazer outra coisa a não ser falar mal das religiões de matriz africana. É uma falta de respeito, porque se você tem todas as religiões, uma respeitando a outra, nós teríamos um mundo mais humano, né? Menos violência, menos homofobia, menos machismo, porque aí começa. Né? E você está vendo o exemplo aí da Flor de Lis, né? Não podemos dizer isso. Eu li um artigo hoje, gente, fantástico, porque agora há pouquinho, hora que antes de você ligar, eu ia fazer um resumozinho para colocar na rede, né? Porque eu nunca vi tanto Pedro como eu estou vendo de ontem para hoje, né? Porque agora todos os religiosos resolveram, né, negar o apoio à Flor de Lis. Todo mundo sabe que ela foi eleita, ela fez shows gospel, né, que é proibido. Nós não podemos fazer show para se eleger, para fazer um show, para um comício com show. Aí ela fazia show nas igrejas, show gospel, com igrejas lotadas, em todas as igrejas do Rio de Janeiro. Até ela foi mais votada no Rio de Janeiro por isso. E nós não podemos, nós normais não podemos fazer isso, né? E agora, a partir do momento que aconteceu tudo isso que foi acontecido, do assassinato do marido, aquela questão toda, aquele imbróglio todo, as religiões agora estão negando que tenham apoiado ela, que ela não é cristã, que ela não sabe. E aí eu vou fazer uma análise, a partir do momento que eu li esse artigo hoje, eu fiquei fazendo uma análise, né? Falei, gente, como que o Pedro retorna à Terra assim, sem avisar, né? Porque hoje surgiu muito você parar, né? Eu estou levando por essa questão. E as religiões de matriz africana têm sofrido ataques fulminantes, né? Você tem acompanhado isso, destruição de terreiros, destruição, atirarem em pai de santos, sabe? É uma questão assim que eu acho sem necessidade. Nós tínhamos, porque um fator que me agregou muito na juventude africana desde quando eu comecei a militar foi a questão do respeito em que a religião africana tem por outras religiões. Eu sou, vamos dizer assim, militante, adepto da Umbanda, e lá, em todos os locais que você vai, que eu visito, que eu converso, as falas são de respeito, sabe? De respeito ao cristianismo, de respeito ao budismo, de respeito a Maomé, né? Quer dizer, a todas as religiões, porque na visão umbandista, todas as religiões são necessárias, né? Mas
esse ataque do cristianismo, né, de parte do cristianismo, é mais para uso de marketing. Eu tenho amigos pastores, né? A gente tinha lá um negro, né, na gestão anterior, evangélicos, né? E que tinha todos respeito pela religião de matriz africana. Mas Então, quando eu falo, eu não estou generalizando, são algumas, né? Tem desculpa, tem algumas igrejas, e aí eu já fiz palestras sobre essa questão, sobre essa questão religiosa, e eu sempre falo assim, eu divido essa questão em três partes, né? Quando eu falo de religiões evangélicas, né? Eu pego o cristão católico, o cristão protestante e o cristão neopentecostal. Então, quando você estuda essas três juntas, você vai ver que há uma diferença, né, em vários aspectos. Né? Não podemos esquecer que a católica ela é dividida, né? Ela tem os seus grupos também internos e tem grupos católicos lá que agem pior que as neopentecostais, que eu vejo do ponto de vista, né? E eu coloco muito. Se você pegar uma discussão com um pastor, com uma pessoa de conhecimento de uma igreja que foi, vamos dizer assim, dos adeptos, né, ao cristianismo antigo lá, que fundaram as religiões no início, né, eles têm uma visão totalmente diferente da religião de matriz africana. As discussões dele, eles nem tocam nesse assunto dentro dos seus cultos, né? Eles discutem isso com uma serenidade e com um entendimento fantástico, né? Mas quando você pega os neopentecostais, aí a coisa muda, né? Eles radicalizam e você sabe quem são essas igrejas neopentecostais. Na São os verdade, que mais nos perseguem e que mais nos atacam. eu penso assim, Pereira, se você me permitir colocar minha posição, eu penso assim, eu acho que existe esse mundo, vamos falar, nós estamos falando do mundo cristão, mas a gente pode falar de todos os mundos religiosos, mas o mundo cristão, eu acho que eu colocaria assim que existem os cristãos, aqueles que realmente seguem Cristo, e existem os picaretas, né? Não tem outro nome para gente que usa da fé alheia para ganhar dinheiro, para enriquecer, para fazer política, para trazer retrocesso civilizatório. Então, esses caras aí, e aí a gente não vai generalizar, até porque existem igrejas neopentecostais sérias, existem, eu conheço vários evangélicos sérios, mas eu acho que a diferenciação para mim, na minha opinião, é só essa. Existe quem crê em Cristo, quem defende o evangelho, porque você pegar o evangelho, né, e essa turma aí dos picaretas, elas não se atém muito ao Novo Testamento, né, que é o Evangelho de Cristo, né, eles atentam muito ao Velho Testamento e fazem a interpretação deste Velho Testamento, a maneira deles, dentro da conveniência política, financeira, sexual, porque muita coisa está envolvido essa coisa da relação de poder, né, que subjuga mulheres, inclusive adolescentes e até crianças, né? Então, assim, esse bando de gente aí que fala em nome de Cristo, que são esses 20 milhões, eles são picaretas mesmo. E a outra coisa, quando você pega as igrejas de matriz africana e faz esse combate, demonizam, né? Esses picaretas, eles precisam dos demônios, né? Se não fosse os demônios, é isso que você falou aí, né? A igreja, as religiões de matriz africanas demonizadas, se elas deixarem que eles demonizam, né? Se eles deixarem de existir, eles deixam de ter razão de ser. Então, eles precisam mais do demônio, esse cambada de picareta, se desculpa a minha ênfase, né?
Mas essa cambada de picareta sem vergonha, eles precisam mais do demônio do que de Deus, de Cristo, né? O demônio é o que é a fonte de renda, é o que proporciona, né? O propulsor da fonte de renda deles. Então, se eles não tivessem o demônio, né, que eles tanto criam, né, em todos os sentidos, eles criam o demônio na religião matriz africana, eles criam o demônio na comunidade LGBT, eles criam o demônio em todo lugar, mas eles só convivem com o demônio, esse bando de picaretas. Você desculpa aí ser tão enfático aí na sua entrevista. Mas, continuando, eu queria tratar com você agora. Hein, João? Não. Mas só um pedacinho nessa sua fala. Sim. Uma coisa que eu tenho dito, e a gente conversa, debate muito isso, é que muitas dessas religiões aí, elas deixaram de usar o Novo Testamento e usam o Velho Testamento. Exato, eles falam em Cristo. O Velho Testamento porque o Velho Testamento é violento. Para justificar o ódio e justificar o ódio deles, eles abandonaram. Tem delas aí que abandonaram praticamente todo o Novo Testamento. Eles usam o nome de Cristo, né? O nome de Cristo, mas eles usam todo o seu discurso no Velho Testamento para justificar, né? E aí o bom é enfatizar também, João, que mesmo nas religiões de matriz africana, nós temos problema, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Mato Grosso, pai de santo aqui, por exemplo, que vai na rede social e posta lá que ele é a favor da volta do AI-5, em que ele é a favor do fechamento do país, que ele é contra a esquerda, que ele é contra isso. Ou seja, sabe? É um cara que se esquece, né? Se esquece que o fechamento do país ele vai ser o primeiro, né, que vai ser alijado do processo. A gente sabe disso. Né? É bom retornar um pouquinho. Eu acho que você está tendo alguma interferência no seu celular que travou o seu áudio. Dá uma verificada aí, por favor. Pereira? Pereira está com problema ali, acho que teve alguma interferência no áudio dele e também na imagem que travou. Caiu. Ele caiu, vamos tentar voltar em outro momento com a entrevista com o Pereira, mas vamos encerrar essa aqui. Então, parei, está voltando aqui. Opa, deu um probleminha aí, né? Pois é, caiu. Você teve muita chamada aí, deve ter sido isso. Mas continua aí, você estava falando dos... Sim. O meu pai, ele foi em um centro e ao chegar lá num certo período da noite, a polícia invadiu o centro, expulsou todo mundo e quebrou tudo, quebrou os atabaques, quebrou tudo, né? Isso aqui em Cuiabá? Não, isso lá em Aragaças. Aragaças. Isso em 70, 72, 71, 72, por aí, eu imagino mais ou menos. A gente tinha recém-chegado para a região. E ele falava que a polícia estava vestida de verde, com os capacetes verdes, né? E que ano depois eu vim descobrir que era a PE, né? Quem entrou lá e fez toda essa barbaridade foi a PE. Polícia do Exército. Polícia do Exército. Então, você imagina isso hoje, né? Como é que seria hoje? Mas, Pereira, eu queria fazer outra observação. Existe em todo lugar, né, em toda religião, toda profissão, toda comunidade, em todo lugar tem o lado mal e o lado ruim, e aqueles que se aproveitam de pessoas, de religiões, de profissões, para praticar o mal, né, ser o lado ruim. Então, a gente tem que reconhecer que
no lado não exatamente do lado das religiões de matriz africana, mas no lado daqueles que se apropriam de rituais, né? Deturpam rituais, na verdade, deturpam rituais, aqueles que deturpam iniciativas, né? Para ganhar em cima dessas situações, né? Então, nós estamos fazendo a crítica aqui aos picaretas do neopentecostalismo, dos neopentecostais, mas também a gente tem que reconhecer que tem os picaretas do outro lado, né? Então, eu penso assim, eu acho que cabe às pessoas que realmente têm seriedade de fazer aquilo que Jesus orientou, né? Separar o joio do trigo e não generalizar na marginalização. Então, enquanto você e eu aqui estamos fazendo ressalvas de que existem os cristãos, aqueles que seguem o Evangelho, que seguem a Bíblia, mesmo o Velho Testamento, que são sérias, né? Que professam a fé de forma séria, existe, e esses são trigo, existe o joio, que é essa cambada de picareta que quer ganhar dinheiro e poder, né? Então, existe esses dois lados. Agora, eu só queria ter um outro comentário sobre a Bíblia e o Velho Testamento. Eu digo isso porque eu leio, eu tenho Bíblia, né, e eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler o Velho Testamento, e você tem dentro do Velho Testamento, não é só a maldade, né? Não lembro o termo que você usou, mas tem muita coisa interessante, né, de ensinamento, né, e de história também. Eu gosto muito da Bíblia porque ela é uma fonte histórica importante. Ela é um ponto, não é que ela é uma fonte que a gente pode dizer concreta da história, mas ela é uma iniciação para você compreender muita coisa da história. Não querendo alugar muito, só para fechar, o problema é que os picaretas, eles buscam lá naqueles ensinamentos, que muitas vezes são até parábolas, né? E trazem como uma coisa que é a situação concreta da palavra de Deus, né? Então, é o que a gente chama do fundamentalismo, né? Fundamentalismo religioso. Então, você se apega naquilo lá. Então, se lá você não podia, a mulher cortar o cabelo, não podia comer determinadas coisas, não podia isso, não podia aquilo, porque era contra a palavra de Deus, então lá podia também ter o adultério, podia ter a poligamia, podia ter escravidão, podia ter um monte de coisa, podia ter guerra de rapina, destruição, pai matando filho. Então podia. Então esse fundamentalismo furado dos picaretas, a gente tem que separar o joio do trigo quando eles fazem a interpretação que lhes interessa da palavra de Deus. Eu concordo com você nesse ponto. Eu me lembro que lá em 78, mais ou menos, 79, eu tinha um professor de história no final do ano, quando fechava o ano letivo, e ele, no último dia, ele disse assim: se vocês querem realmente saber a história da Idade Média, leia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um grande precursor da história. E concordo plenamente com você. Não só no Velho Testamento, como no Novo, né? Eles pegam o que há de maldade, o que há nas suas interpretações, né? E às vezes eles fazem suas interpretações, né? Eu lembro que você falou duas questões aí interessantes. Um dia eu estava conversando com um amigo, e esse amigo, inclusive, faleceu há 3 semanas de Covid lá em Barra do Garça, né? Um grande amiguíssimo que eu tinha desde a infância. E ele morava em frente a uma igreja, e ele me disse: Pereira, você já observou que os pastores, eles falam 10 palavras, das 10 eles citam Cristo em 3 e o demônio em 7.
né? Quer dizer, e aí você acabou de falar isso, eles usam o demônio para ganhar dinheiro, né? Demoniza tudo para faturar. Mas existe muitos, sabe? Muitos Ele precisa pastores. tocar Eu tenho terror para usar uma linguagem. amigos pastores. Sim, desculpa aí, pode falar. Oi? Não, eu estou dizendo, Eu tenho. para usar uma palavra mais popular, eles precisam tocar terror, né? Precisam amedrontar as Exatamente. pessoas, né? Precisam pegar naquele ponto ali, ó, para que... Exatamente. Pereira, eu queria... Mas tô... eu fico com o que você disse lá, lá atrás. Há os seguidores realmente, né, de Cristo que amam o seu próximo, que respeitam tudo o que dizem, né, e seguem as suas orientações, e há aqueles que usam o nome dele para o comércio. Pereira, a gente já está aqui concluindo o nosso tempo. Eu queria que você fizesse... Quero agradecer muito a você aí pela entrevista. Eu queria que você fizesse as considerações finais e dizer que a gente pode voltar em outro momento para continuar nosso bate-papo. Olha, João, eu só tenho a agradecer pelo convite. É muito interessante para os movimentos negros, para os pré-candidatos negros e negras, este espaço que você está proporcionando, para que possamos estar expondo, né, as nossas ideias, os nossos objetivos, né, e dizer o seguinte: o nosso principal objetivo neste momento é ocupar os nossos espaços, né, que nos são nos negados, né, há muitos anos, e trabalhar em conjunto com toda a população brasileira, porque a população nossa, ela vamos dizer assim, numa gíria né, que se usa por aí, que somos juntos e misturados. Então, dizer que os racistas, né, que reflitam, né, sobre o que estão fazendo e que isso tem um retorno, né? Esse retorno às vezes é mais grave do que possa se imaginar. E aproveitando esse encerramento, ontem eu conversava com uma companheira em que ela conversava com um menino que entrou um jovem de 17 anos entrou na rede social dela e começou a conversar, a questionar algumas coisas. E um guri da elite, sabe? Da elite aqui de Cuiabá. E ela tratou ele assim de uma forma tão educada e deu os ensinamentos, o porquê que isso ocorre, e essa questão toda. E isso gerou essa conversa com ele gerou assim muitas cestas básicas para o povo carente, sabe? Porque ele foi atrás, sabe? E conseguiu desfazer um projeto que tinha em tramitação aqui, entendeu? Um negócio assim que eu achei fantástico. Quando você tem conhecimento e sabe dialogar com as pessoas e conversar, como que você transforma. E a sociedade tem que ser isso. Essa sociedade racista, às vezes são racistas porque segue a cabeça de alguém, segue a orientação de alguém, sem conhecimento, né? E o primeiro fator que a pessoa, para eliminar qualquer problema, é você ter conhecimento do assunto em que você está, às vezes, criticando ou que você está buscando, né, se atualizar, né? E isso é o fundamental. E por isso nós lutamos o tempo todo por uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, por uma saúde de qualidade, né, e por uma segurança pública humana para todos nós, né, e para todos os brasileiros e para todos os cuiabanos. Valeu. Muito obrigado, Pereira. Boa sorte para você aí na luta. Alô, aquele abraço. Outro, João.